Oi, bem-vindo mais uma vez ao canal Memorial de Adoração. Hoje eu gostaria de compartilhar um testemunho que é muito pessoal, mas que eu acho que é muito relevante. Só essa semana eu ouvi de duas pessoas sobre perca. E percas não são fáceis, principalmente quando a gente está falando de perca de pessoas que a gente ama, ou de sonhos não realizados, ou de esperança que não foi atendida. Eu já tenho 2 filhos, mas antes de ter o meu mais novo, eu tive 4 perdas. E foram muito difíceis, né? Porque a gente não entende. Para mim era difícil porque eu falava assim, Senhor, o Senhor pode todas as coisas. O Senhor podia fazer eu manter esses nenéns, mas o Senhor permitiu eu perder. E aí tinha aquele conflito, né? Porque, Senhor, por quê? Por que o Senhor me permitiu engravidar? Por que o Senhor permitiu perder? Por que o Senhor me permitiu ter esperança de novo, né? Só para ir por água abaixo? E aquelas dúvidas que vêm, e é normal a gente ter, porque a gente é humano, a gente sente. Eu ouvi uma frase muito linda e que realmente faz sentido, né? Que os nossos sentimentos são ótimos servidores, mas eles são péssimos senhores. Quando Deus nos criou, Ele nos deu sentimentos mesmo para a gente poder sentir, expressar as nossas emoções, mas o problema é quando a gente deixa esses sentimentos serem senhores das nossas vidas. Sentir raiva, tristeza, dor, tudo bem. Uma pastora que eu amo muito, né, que era minha pastora aqui, ela falou uma frase uma vez que me ajudou muito a entender. Ela falou assim, quando um problema vem, uma raiva vem, eu choro mesmo por 5 minutos. Me permito 5 minutos para sentir essa dor, essa frustração, essa raiva, mas 5 minutos depois, falo, agora chega, Senhor, o que eu faço com isso? E eu quero falar um pouquinho sobre isso, né? Esse tempo, o que eu permiti o Senhor fazer na minha vida, o que eu aprendi durante esse tempo, né, durante essas 4 perdas, porque foram difíceis, né? Eu já tinha um filho mais velho, mas a gente queria muito ter um segundo. E eu aprendi 4 coisas que eu quero compartilhar com vocês. 4 motivos pelo qual o Senhor nos permite passar por dor. Então, e eles não são em ordens, então podem variar, né? Então, o primeiro que eu aprendi é que o nome dele vai ser glorificado. É para a glória do nome dele. Ele vai permitir a gente passar por dores para glorificar o nome dele. Às vezes a gente não vai entender, mas a maneira que a gente vai agir, que a gente vai responder, o nome dele vai ser glorificado. A segunda é para a gente aprender a crescer na fé. Porque é muito fácil a gente falar, nossa Deus, eu acredito em você, eu acredito que o Senhor tem planos bons para a minha vida, mas quando algo ruim acontece, a gente realmente crê que Ele tem planos bons? A gente realmente vai andar nessa linha de fé? Ou a gente vai duvidar e reclamar, né? Outra é para ajudar as pessoas. Desde que eu tive essas perdas, muitas pessoas entraram na minha vida com percas parecidas. E a minha história, por eu ter passado por isso, não é que validou os sentimentos das pessoas, mas tipo, ajudaram eles a falar assim, não, você entende o que eu tô passando. Então, Deus permite às vezes a gente passar por situações para a gente poder ter mais empatia, ajudar o outro, né, em oração, em suporte mesmo. E outra que Deus às vezes permite a gente passar são consequências das nossas escolhas. No meu caso, eu aprendi que teve um pouquinho de tudo, né? Deus usou essas 4 fases aí, essas 4 circunstâncias para me ensinar coisas. Uma, o nome dele foi glorificado na minha vida. Eu aprendi realmente a confiar no Senhor. Muitas pessoas chegaram até mim, tinha uma moça que eu lembro que chegou, porque eu falo mesmo, né? Eu não tenho vergonha não, às vezes até falo demais, que é o problema. Mas eu estava pedindo oração
né? Eu falei, gente, eu tô pedindo oração porque tinha sido já minha terceira perda. E eu falei assim, eu tô num lugar muito difícil, porque eu não sei, né, se o Senhor quer mesmo que eu continue tentando, se eu não continue, eu não sei o que eu tô sentindo, né? Tô cheia de emoções, então eu não sei, eu tô precisando de oração. E depois que eu pedi oração, o pessoal da igreja ali orou, veio uma moça conversar comigo e ela falou assim, Jaque, fazem 10 anos que eu tô passando por isso e ninguém sabe. E eu falei, meu Deus, e porque eu compartilhei a minha história, ela se sentiu confiante de poder conversar comigo e falar, eu tô passando também por isso e ninguém sabe. Então, assim, eu vi ali um milagre do Senhor. E o que eu escolhi fazer, e é o que eu oro que você escolha fazer também, foi confiar. A Joyce Meyer tem uma frase que eu amo, que ela fala assim, não tem como a gente ser vitorioso e vítima ao mesmo tempo. Eu posso continuar nesse lugar de dor, de dúvida, de desespero, ou eu posso escolher a falar, Senhor, usa essa dor, pega essa dor, toma isso que está me consumindo e usa para a sua glória. O versículo que marca muito a minha vida é aquele que diz, né, em todas as circunstâncias, né, seja grato. Não está falando para a gente dar graça por todas as circunstâncias, mas para a gente ser grato em todas as circunstâncias. Tem uma diferença muito grande. Não é para eu agradecer, eu perdi os bebês, 4 percas que eu tive, eu sou grata por isso, não. Mas eu sou grata nas circunstâncias. Porque nessas circunstâncias difíceis, eu pude mesmo ver a mão do Senhor me ajudando. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu tive o segundo filho. Meu filho já tem 5 anos, vai fazer 6. E eu vi o Senhor assim cuidando mesmo. Gente, a dor dói. E tudo bem. Mas a gente tem que chorar aos pés do Senhor, né? E não é para você andar sozinha. Às vezes a gente quer ser forte demais, né? Como a mulher que perdeu o neném não, o filho já, né? Ele já era grande quando o profeta Eliseu foi lá e deu a ela, falou assim, olha, você vai ter um filho. Ela teve, quando o menino já tinha uns 10 anos, o menino teve uma dor de cabeça muito forte e morreu. E ela foi de encontro ao profeta. E o profeta mandou o servo, e quando ela encontrou o servo, ela falou assim, não, tá tudo bem. Mas aí ela chegou no profeta e falou, gente, tem coisa que a gente precisa falar para as pessoas. Mas não é qualquer pessoa. Tenha mesmo, busque mesmo amigas do Senhor, que possam orar com você, possam estar ali junto com você, porque uma dor assim a gente precisa falar. Quando a gente fala, coloca para fora, o Senhor traz cura. Ainda há bálsamo em Gileade. E Ele quer ser esse bálsamo para você. Então se permita, traga essa dor ao Senhor e se permita que Ele trate, Ele cure essa dor em você. Que eu espero que esse testemunho tenha te edificado, tenha trazido um pouco de alívio, porque eu sei que tem muitas dores que a gente não vai conseguir resolver da noite para o dia, mas o Senhor, Ele pode curar as suas dores, mas você precisa se permitir. Você não pode permanecer no lugar da dor e querer vitória. O deserto é lugar de passagem, não de estadia. A sua dor é um lugar de passagem. Não fique nessa dor. Entregue mesmo ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Que o Senhor te abençoe. Se você precisa de oração, escreva aí nos comentários. A gente tem orado mesmo. Todo mundo que pediu oração, a gente tem orado. Tem pedido mesmo ao Senhor. E a gente está aqui, né, para a honra e glória do Senhor, para te ajudar também em oração. Então, que o Senhor te abençoe, tenha um ótimo dia. E se você tem um testemunho que você quer compartilhar, entre em contato comigo, põe aí nos comentários, eu vou entrar em contato com você, porque nós queremos ouvir os feitos do Senhor na sua vida. Tenha uma ótima semana. Fiquem com Deus.